ótimo, certo? Então, o seguinte, para a nossa ideia fundamental é estabelecer que, dentro do conceito dessa indústria cultural, os indivíduos eles perdem a capacidade crítica. Você foi à loja, você comprou uma determinada calça e você supostamente fala assim, eu escolhi livremente essa calça. Para Adorno e Hockenheim, é uma falsidade essa sua afirmação. Por quê? Alguém já pensou a cor, o tamanho, o modelo, alguém já pensou o preço, alguém já pensou toda a estrutura que envolve aquela mercadoria e fez com que você passasse a consumi-la justamente porque alguém já pensou. É o caso da moda, tá? A moda, ela institui padrões e o indivíduo ele se encaixa dentro desses padrões, buscando uma boa convivência, buscando uma boa satisfação das suas necessidades. Então, a ideia é salientar que a escola de Frankfurt, ela surge num contexto de mudanças econômicas, de fortalecimento e expansão do capitalismo. A escola de Frankfurt nasce na Alemanha, claro, na cidade de Frankfurt, por volta de 1924, certo? Então, a escola de Frankfurt busca ainda, porque ainda nós temos alguns herdeiros do pensamento da escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt, ela buscava entender ou diagnosticar o tempo presente, a estrutura que o homem estava vivendo, ou seja, início do século XX. O que o início do século XX, as transformações, tá? As guerras, os movimentos que estavam acontecendo trouxeram de novidade ou embutiram dentro da estrutura do pensamento dos indivíduos. E importante que a escola de Frankfurt é considerada a primeira escola interdisciplinar do pensamento filosófico, uma autocrítica da ciência. Na escola de Frankfurt, nós tínhamos artistas, na escola de Frankfurt, nós tínhamos sociólogos, nós tínhamos filósofos, nós tínhamos diversos pensadores de diversas áreas do campo científico. Então, a questão é a seguinte, a possibilidade de emancipação do sujeito. Como o sujeito vai se emancipar? Aí nós temos a contradição entre as chamadas teorias normativas e as teorias descritivas. As teorias normativas são aquelas tipo positivismo, que dita uma norma de comportamento, que dita um padrão de ação dentro de um modelo, dentro de um método. As teorias descritivas, como propriamente a escola de Frankfurt, como propriamente a escola de Chicago, elas visam descrever a situação na qual o homem, o indivíduo, se encontra dentro da sociedade. E por que isso? As transformações principalmente, tá, na estrutura do trabalho e na expansão do capitalismo. E, por favor, por falar em capitalismo, é impossível você falar de capitalismo sem citar o nomezinho desse sujeito, Karl Marx, tá? Então, a escola de Frankfurt, ela surge no contexto de emergência ou de transformação ou de consolidação do capitalismo no século XX. E vocês sabem que a década de 20 é a década de expansão máxima da estrutura do capitalismo industrial. Como nós podemos perceber isso? Através da grande produção industrial norte-americana na década de 20, que levou à crise de 1929. Então, a escola de Frankfurt está dentro desse contexto econômico, dentro desse contexto social do período. Então, os principais pensadores da escola de Frankfurt tinham uma ligação direta com o pensamento de Marx, tá?
três situações fundamentais para os teóricos da escola de Frankfurt. Ou era uma adaptação das teses de Marx às transformações do capitalismo no século XX, ou era uma situação de defesa das teses de Karl Marx a respeito da expansão do capitalismo, ou era uma oposição ferrenha às teses de Karl Marx. Então, querendo ou não, ou de uma forma ou de outra, os pensadores da escola de Frankfurt tinham ligação direta com o pensamento de Marx. Ora de adaptação, ora de defesa, ora de negação ou oposição às teses de Karl Marx. Eu creio que já deu para você perceber a importância da existência da escola de Frankfurt no pensamento filosófico do século XX. Então, como começou tudo? O pensamento alemão, seja qual for a tonalidade ideológica, assumiu e dominou grande parte do cenário intelectual de 1850 a 1950. Como assim, professor? Até antes disso, nós temos diversos e diversos pensadores prussianos ou alemães, como Immanuel Kant, como Hegel, como o próprio Karl Marx, como, por exemplo, o Max Weber na questão da sociologia, como a questão de como é que chama? Karl Popper, como a questão de Martin Heidegger, como vários outros pensadores da estrutura alemã num contexto de dominação do desenvolvimento do pensamento histórico, de 1850 a 1950. Então, a maioria dos pensadores, a maioria dos filósofos desse período tinha uma ligação direta com o pensamento alemão. Ora, necessariamente, tá? Marx era também alemão. Então, isso é basicamente as influências do pensamento alemão no desenvolver ou no desenrolar das outras formas de realidade social. Então, diz assim, última representante daquela fase áurea do espírito alemão é a escola de Frankfurt. Então, foi uma sequência de pensadores, uma sequência de escolas, e a última grande escola do pensamento alemão é a escola de Frankfurt, do pensamento social. Muito importante a gente entender essa ideia que a gente vai colocar agora. A escola foi denominada oficialmente Instituto de Pesquisa Social e foi fundada no auditório da Universidade de Frankfurt em 22 de junho de 1924. É o primeiro instituto de pesquisa social do mundo, tá? Depois nós temos a escola francesa, depois nós temos a escola de Chicago, depois nós temos até a sociologia brasileira, Instituto de Pesquisa Social do Brasil, fundado lá na década de 1930. Então, vivia uma época de inflação galopante, de tumultos políticos espalhados por toda a grande parte da Alemanha. Então, em história, vocês sabem que a década de 20, transição para a década de 30, é uma condição de muitos acontecimentos, muitas atribulações políticas e econômicas na Alemanha. Por favor, alguém pode dar uma contribuição a respeito da década de 20 e da década de 30 na Alemanha? O que estava acontecendo na Alemanha nesse período, década de 20 e década de 30? Do século 20, é claro, né? Alguém, por favor? Popularização do nazifascismo, do nazismo, no caso da Alemanha, algo assim? Década de 30, parabéns, década de 30 é justamente isso, tá? A ascensão do nazismo na Alemanha. Só que para que ocorresse a expansão das ideias nazistas na Alemanha, a década de 20 foi muito importante também para dar respaldo à década de 30. Deixa aqui. O Caio Wade respondeu assim: eram judeus com inclinações socialistas e tudo o que os alemães adoravam. Por
isso instalaram em Nova York. O Caio, os teóricos da escola de Frankfurt, em sua maioria, eram judeus. Por isso, na década de 30, foram perseguidos também. Eles saem lá de Frankfurt, eles saem da Alemanha e vão realmente para Nova York, justamente devido à perseguição dos judeus pelos nazistas na década de 30. Mas na década de 20, nós temos o surgimento do ideal nazista com Adolf Hitler. Em 1922, nós temos o Putsch, 22 ou 23, me falha a memória agora, nós temos o Putsch de Munique, ou seja, a tentativa de Adolf Hitler dar o golpe na Alemanha. E depois nós temos a grande publicação, ainda na década de 20, do chamado Mein Kampf, ou Minha Luta, a Bíblia, o livro sagrado para os nazistas. Eu tenho o Mein Kampf, tá? Eu já li várias vezes a obra, não vou levantar para pegar, está no meu armário, até achar, eu vou demorar um pouquinho. Então, o Mein Kampf, um retrato daquilo que Adolf Hitler sonhava para a Alemanha. Na década de 30, em 1933, nós temos a maioria no Reichstag do Partido Nazista. Para quem não lembra, Reichstag é o chamado parlamento alemão. Então, o que acontece a partir da década de 20, da década de 30, transforma as condições sociais do pensamento humano. E, por favor, tá? Dentro da escola de Frankfurt, é óbvio que eles vão analisar a estrutura vigente da época. Se você pegar o livro de filosofia, na página 250 e 251, diz assim, Max Horkheimer contra a opressão. Ele criticou arduamente o Estado totalitarista. Tanto é porque ele foi perseguido pelo totalitarismo. Portanto, uma crítica muito grande às ações do Adolf Hitler, aos campos de concentração dos nazistas. Diz assim, cadê? Diz assim, não posso lá. O filósofo conclui que o fato da racionalidade moderna estar corrompida desde a raiz, pois ela nasceu da necessidade humana do homem de dominar a natureza. Então, uma crítica à racionalidade, ao excesso do uso da razão, ou seja, os nazistas criavam condições para manter a sociedade sob controle e importar uma espécie de uma segregação. Na verdade, ocorreu um processo de segregação em relação aos judeus. Ou foram perseguidos, ou fugiram da Alemanha, ou aqueles que foram agraciados conseguiram fugir da Alemanha. Alguns foram levados, alguns não, milhares, milhões foram levados para os chamados campos de concentração. E a escola de Frankfurt foi, assim, uma estrutura que permitiu uma análise central dessas transformações que o século XX estava passando. Então, a escola, por favor, tá? É escola não por ter um território, não por ter sido fundado somente na Alemanha, mas uma corrente de pensamento. Por isso, nós estabelecemos a escola de Frankfurt, como se nós falássemos a escolástica, como se nós falássemos o platonismo. Dentro do pensamento, desenvolve-se outros pensadores, milhares ou vários pensadores que vão defender as teses da escola de Frankfurt. Então, qual é a principal tese da escola de Frankfurt? A crítica ao capitalismo, a crítica à exploração racional criada pela indústria. Diz assim, a maioria dos pensadores da escola de Frankfurt era de origem judia, como nós falamos. Por essa razão, com a perseguição judia levada a cabo pelos nazistas, tiveram que buscar refúgio, especialmente na Inglaterra e, sobretudo, nos Estados Unidos, como nosso colega Caio Wade já propriamente já estabeleceu uma contribuição. Então, aqui nós temos
dizemos assim: indústria, angústia e neurose do indivíduo moderno. Cena do filme Dr. Caligari, que serve como tema da escola de Frankfurt. Você pode assistir esse filme. Se você encontrar na internet, se você encontrar em algum lugar, você pode assistir. Ele é lá da década de 1930, se não me falha a memória, tá? Da década de 30, portanto, ainda faz parte da série do cinema mudo. Então, diz assim, por favor, grave essa informação. Todos os pensadores tinham uma inspiração marxista. Entretanto, adotam uma atitude crítica sobre o pensamento de Marx, enriquecendo-a com teorias de outros campos, como a economia, a sociologia, a psicologia, nascendo assim um socialismo democrático. Por favor, é isso que a gente quer dizer, que a escola de Frankfurt foi a primeira escola interdisciplinar, tá? Do pensamento social gerado no início do século XX. Suas investigações não tomam caráter de um sistema, mas sim um conjunto de ensaios que se examina na organização da consciência dos trabalhadores industriais, mescla conceitos tomados dos campos diversos da investigação. São, portanto, estudos de ordem disciplinar. Essa é a ideia fundamental, portanto, da escola de Frankfurt. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Não, depois, daqui a pouquinho a gente faz um exercício que fala a respeito disso. Quanto a ela, mereceu designação de escola, constatou-se a existência de sinais essenciais que confirmam. 2 sinais essenciais. Primeiro, a existência de um quadro institucional representado pelo Instituto, ou seja, a formação de diversos e diversas instituições precisam de um grupo fundamentado de teóricos. Então, a presença de mestres de pensamento na figura de Adorno e Hockenheim. Eles foram o suporte do pensamento dentro da chamada Escola de Frankfurt. O manifesto ou programa de ação apresentado por Max Horkheimer, a afirmação de um novo paradigma, uma nova forma de se entender a razão humana, é representado pela fusão do materialismo histórico com a psicanálise. Por favor, eu creio que vocês se lembram, em sociologia, do chamado materialismo histórico. Para quem não lembra, o materialismo histórico considera que a organização da sociedade está vinculada à forma de produção material que os indivíduos desenvolvem ao longo da história. Portanto, o materialismo histórico desconsidera qualquer outra possibilidade na organização social a que não seja a produção material de bens. Associando com a psicanálise como ocorre essa organização através da consciência do ser humano. Aí nós temos também uma participação de Sigmund Freud, as suas ideias a respeito da psicanálise, id, ego, superego, consciente, subconsciente e inconsciente, a respeito da organização social da estrutura dentro da sociedade. Então, a escola de Frankfurt são 3 gerações. 2 gerações caem constantemente na prova de vestibulares. A primeira geração e a segunda geração. A primeira geração, Adorno e Hockenheim, a chamada a crítica à razão, e a segunda geração, a de Jürgen Habermas, chamado razão monológica versus a chamada razão comunicativa. A razão monológica é aquela questão onde eu tenho, por exemplo, um ditador, e a partir desse ditador
tudo é decidido, tudo é desenvolvido. A razão comunicativa é a responsabilidade que eu tenho, enquanto representante desse povo, de promover uma ação democrática. Então, toda ação requer uma comunicação, e essa comunicação deve ser desenvolvida de maneira democrática. Portanto, as ideias de Jürgen Habermas estão ligadas diretamente à chamada política democrática dentro do século XX. Ele estabelece uma crítica também ao totalitarismo e impõe uma nova visão a respeito da comunicação social. A terceira geração, a de Honesh, tá? É basicamente aquilo que muitos outros pensadores vão utilizar nas ideias do pensamento contemporâneo, chamado reconhecimento e a liberdade social, para que não haja uma confusão com liberdade política, cria-se a ideia de liberdade social. Ele nunca vi, tá? Sinceridade, eu nunca vi cair Honesh em alguma questão de vestibular, desde a criação do Enem de 98 até o ano passado, eu não vi nunca cair Honesh, mas nas provas dos vestibulares, nas provas do Enem, já caiu e cai constantemente Adorno, Horkheimer e Jürgen Habermas. Então, esses três são aqueles teóricos que mais caem dentro do pensamento dentro dos vestibulares pelo Brasil afora. Então, a Escola de Frankfurt tece uma crítica ao positivismo e ao direito. Por quê? O positivismo é um modelo pronto, um modelo acabado de estrutura de crença absoluta no cientificismo. Só que alguns indivíduos, ou seja, a indústria, utiliza esse cientificismo, utiliza essa razão científica para exercer o controle sobre os indivíduos que deixam de ter uma visão crítica a respeito da produção e do consumo e passam a consumir justamente porque a indústria cultural coloca como um elemento básico para o seu consumo. Então, qual é a relação entre direito e moral? Direitos humanos são universais? Essas são as críticas que vão surgir, porque ao longo do desenvolvimento da Escola de Frankfurt, nós temos pensadores que vão vivenciar a criação da Declaração dos Direitos Universais do Homem e do Cidadão. Elas são realmente universais, se aplicam a todos os indivíduos. A crítica que eles estabelecem a respeito do direito e da moral. O direito pressupõe que a declaração é universal em defesa dos direitos do homem e cidadão, mas a moral de cada região, de cada lugar, de cada território, implica diretamente sobre os direitos dos indivíduos, como, por exemplo, no Oriente Médio, tem muitos estados que suprimem os direitos dos cidadãos. Então, a Escola de Frankfurt vai se preocupar também com essa situação. Só para você ter uma ideia, que Brasil também passa a estabelecer as suas análises sociais a partir da década de 30. Nós temos Marcelo Neves, da Universidade de Brasília, nós temos Antônio Maia, Giovanni Saavedra, um dos grandes nomes da análise do pensamento social da estrutura marxista no Brasil, José Eduardo Faria, José Rodrigo Rodrigues e Tomás Bustamante. Esses teóricos, eles são assim considerados herdeiros do pensamento da Escola de Frankfurt e passam a aplicar as suas ações. A ideia fundamental, Adorno e Horkheimer versus os positivismos nas ciências, como nós acabamos de falar. As ciências devem abandonar qualquer pressuposto metafísico e simplesmente descrever os fatos empiricamente aferíveis, ou seja, os fatos que eu posso comprovar. Então, a ciência, elas deve estar ligada diretamente à busca de sentido para os seus fatos verificáveis e não estabelecer uma abordagem a respeito de temas metafísicos como bem, mal, consumo e tudo mais. A superação da separação entre filosofia e ciência. Então, a ideia de Adorno e Horkheimer é que
filosofia e ciência não podem ser dois campos distintos um do outro. Elas têm que estar interligadas justamente porque a filosofia é o suporte para o pensamento científico. Então, a relação entre saber e poder. Isso foi criado lá atrás por David Hume, que estabelecia a ideia de que saber é poder. Quanto mais conhecimento você tem, mais poder você tem de transformar a sociedade, de estabelecer um pensamento científico. Então, é aí que entra a crítica deles à indústria, tá ok? As supostas descrições da ciência são sempre um modo de dominação da natureza. O homem, por natureza, tá? Segundo alguns pensadores, o homem, por natureza, é um ser que nasce com o desejo de dominar os outros indivíduos, de dominar a natureza que o cerca. Aí vem assim, a influência de Karl Marx para o pensamento de Adorno e Horkheimer na economia política e a exploração da força de trabalho. Como faz a indústria cultural? Explora a mão de obra do indivíduo para transformar, para produzir mercadoria em série. Então, a ideia fundamental é justamente essa: produzir artigos que vão ser consumidos em série, seja música, seja CD, seja DVD, seja Blu-ray, seja qualquer que seja a condição do entretenimento, é uma produção em série. Como, por exemplo, os seus pais devem ter automóveis. Se seu pai tem automóvel, o automóvel não é exclusivo, modelo, forma, cor, não é exclusivo dele. Existem vários outros veículos similares, semelhantes ou iguais ao mesmo veículo que seu pai tem. Então, é uma produção em série, tá ok? Isso é a estrutura do pensamento, do desenvolvimento econômico das ideias de Marx. Segundo Sigmund Freud, tá? O Mal na Civilização, uma das principais obras dele, diz assim: por que os sujeitos se submetem à dominação? E muitas vezes a pessoa nem percebe essa dominação. Essa é a lógica da indústria cultural: estabelecer uma dominação sobre os indivíduos, e esse indivíduo ele nem percebe que ele é dominado pela indústria, como, por exemplo, padrões de comportamento são criados, um certo tipo de linguagem é criada, como a gente pode citar a questão das televisão, novela, tá? Alguns canais de televisão criam padrões de consumo, criam moda, criam jeito de pensar, jeito de se vestir, jeito de falar. E o indivíduo acaba assimilando essas condições e não percebe que ele é dominado. Algumas expressões, tipo assim, tá? Né? Ou seja, nós acabamos por assumir uma postura pela qual é imposta a gente, mas de uma maneira assim camuflada. Daí entra a questão da razão instrumental. Diz assim, Adorno diz assim: a razão instrumental exerce domínio sobre as coisas. Seres humanos são tratados como objetos, tá? Basta você pegar um canal de televisão, assistir a novela, assistir o seu telejornal. Se você só assiste um canal, se você só assiste um telejornal, se você só tem uma opinião, você acaba sendo dominado por aquela estrutura que é desenvolvida. Então, você acaba assimilando as condições de fala, de pensamento dessa estrutura. Então, é o que ocorre com alguns indivíduos dentro da sociedade que só assistem um telejornal e acredita que toda a verdade é aquilo que aquele telejornal noticiou. Para você ver um exemplo, tá? Vamos pegar 3 telejornais, e isso acontece constantemente. Por exemplo, um telejornal lança ou revela uma notícia em cerca de 40
45 segundos, tá? O outro telejornal já faz uma reportagem um pouco mais ampla, cerca de 3 a 4 minutos de reportagem. O outro telejornal faz reportagem especial sobre aquele assunto, desmiuçando diversas situações e transformando em sensacionalismo. Tá? Isso ocorre principalmente nos canais de televisão aberta dentro do Brasil. Não só no Brasil, mas basicamente em todo o mundo ocorre essa estrutura. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, que a razão instrumental estabelece a reificação das coisas, reificação do ser humano. Professor, o que quer dizer reificação? Ou seja, um remodelamento do ser humano. O ser humano, ele passa a ter um novo local dentro da esfera do mundo, um papel de consumidor passivo, ou seja, assim, atualmente a categoria da reificação volta à cena, como, por exemplo, romances, interagimos com outros seres humanos, tratando-os como se fossem objetos, tá ok? Você vê um canal de TV, você assiste o filme, você assiste uma novela, você assiste uma série e você não estabelece uma visão crítica daquele contexto, você acaba virando um objeto, você acaba estabelecendo uma visão como se fosse um objeto acerca daquelas coisas. Investigações sociológicas, filosofia ética e moral, os indivíduos instrumentalizados como na venda de órgãos. Como assim? Você é um instrumento da própria condição da dominação da indústria cultural. Essa razão instrumental, ela é utilizada pelos mecanismos de propaganda, pela televisão, pelos jornais, pelas revistas e acabam se sobrepondo à sua condição crítica. Você perde a sua condição crítica de análise das coisas, das condições e tudo mais. Daqui a pouco nós vamos mostrar alguma situação da indústria cultural para vocês poderem perceber. Então, vem assim. A questão da reificação. Os sujeitos assumem permanentemente o papel de parceiros na troca, de observadores desconectados. Você está na frente da TV, você não interage com a televisão, você não interage com o programa, você é um telespectador passivo. E essa sua passividade é um mecanismo fundamental para o processo de dominação que a indústria cultural estabelece, ou que a razão instrumental impõe sobre você. E essa reificação se dá através da cultura de massa. Você será massificado, porque você passa a receber a mesma informação que outras pessoas recebem. Reificação é um tipo da alienação de Marx? Tá. Larissa, a reificação é um tipo de alienação, mas não no modelo marxista. Tá ok? No modelo marxista, a alienação não permite que o sujeito tome consciência da sua exploração em relação ao trabalho. Aqui não está ligada diretamente ao trabalho. A reificação ou a alienação do sujeito está ligada à condição da razão instrumental, onde o indivíduo tem a sua razão dominada pelo mecanismo de propaganda, pelo mecanismo de desenvolvimento da própria indústria e da indústria cultural. Então, diz assim, a reificação, então, seria isso. Por favor, não confunda com a ideia de Karl Marx, que é bem próximo. Por isso que nós falamos que a escola de Frankfurt tem, assim, uma visão acerca do pensamento de Marx. Hora de defesa, hora de negação, hora de adaptação. Aqui, no caso, entra a questão da adaptação. E
por favor, o primeiro dentro da escola de Frankfurt a trabalhar o conceito de mimesis foi Adorno. E depois nós vamos ver as contribuições de Walter Benjamin. O que é a mimesis? Mimesis é a cópia, a reprodução da obra de arte, a reprodução da cultura e, por que não, a reprodução da própria condição do ser humano. Então, uma pessoa não se torna uma pessoa até que ela imite outras pessoas. Gente, basta você olhar crianças, basta você olhar pessoas adultas também que passam a imitar um personagem da TV, passam a imitar personagens, fala de pessoas públicas e tudo mais. Então, o nosso conhecimento depende do reconhecimento emocional ou aceitação afetiva das chamadas diversas perspectivas que existem dentro do mundo. Então, a mimesis seria a reprodutibilidade, a ideia de que eu desenvolvo dentro do meu pensamento as ideias centradas diretamente à cópia. Se eu não copio algo ou alguém, eu estou diretamente relacionado a uma estrutura de falha dentro da minha própria existência. Pega, por favor, página 255. É o exercício de número 2, tá ok? Exercício de número 2 da Universidade Estadual de Londrina, UEL, 2012. Pega, por favor, um pequeno fragmento, um excerto de Adorno e Horkheimer na obra Dialética do Esclarecimento. Outra coisa. Quando você ouvir o termo dialética do esclarecimento, é a mesma consideração de dialética do iluminismo. É a crítica de Adorno e Horkheimer que nós falamos a respeito do iluminismo, que falou dialética do iluminismo, é aquela visão que nós temos a respeito da razão. A razão libertadora lá atrás, considerada através do iluminismo, e hoje, aliás, no período deles, tá? Início do século XX, as primeiras 3 décadas do século XX, a razão passa a ser um elemento instrumental, um instrumento de dominação do indivíduo através da chamada indústria cultural. Pega o exercício número 2. O exercício número 2, a página 255, diz assim: leia o texto a seguir. Os homens sempre tiveram de escolher entre submeter-se à natureza ou submeter a natureza ao seu ser. É aquela visão que nós colocamos, que a razão do homem leva à consideração máxima de estabelecer o domínio sobre a natureza e o domínio também sobre o seu próprio semelhante. Então, diz assim: com base no texto, é correto afirmar que a análise de Adorno e Horkheimer estabeleceu a ideia de que o homem, interage com a sua natureza de maneira pacífica, assimilando-a de forma idílica. Não, joga fora, tá? Alternativa 2. Age com astúcia diante dos fenômenos naturais ao forjar uma relação de instrumentalidade com a natureza. Ótimo, marca 2 como verdadeiro. A natureza passa a ser um instrumento que o ser humano vai utilizar para obter os seus objetivos. Então, 2 correto. 3. Esclarecido e com pleno domínio da natureza, promove a sua autoconsciência. Não necessariamente por ele ser esclarecido, por ele ter conhecimento. Uma pessoa esclarecida é a pessoa que tem conhecimento, mas se ele tem conhecimento, tá, e estabelece o pleno domínio da natureza em promoção da sua autoconsciência, não é verdade, porque o domínio da natureza promove, tá, as suas estruturas de domínio sobre os outros indivíduos, não uma autoconsciência. Joga fora.
4, apreende a natureza visando controlá-la, o que resulta na submissão dela. Correto? Então, alternativa correta 2 e 4, 2 e 4, letra B. Marca, por favor, alternativa correta, letra B. Mais um exercício antes da gente começar a questão da indústria cultural, que vai ser rapidinho, é só a respeito de uns elementos da crítica de Adorno e Horkheimer. Diz assim, o exercício 3, na sequência, tá? O exercício 3, a mesma página, diz assim, a ideia de progresso manifesta-se inicialmente à época do Renascimento, como consciência de ruptura. No século XVIII, tal ideia associa-se à consciência do caráter progressivo da civilização, e é em que a encontramos em Voltaire. Tal como para Bacon, no início do século XVII, o progresso também é uma espécie de objeto de fé para os iluministas. A certeza do progresso permite encarar o futuro com otimismo. É aí que entra a crítica de Adorno e Horkheimer, que a crença no progresso estabeleceu não uma visão otimista para o próprio ser humano, mas sim uma estrutura que permitiu o domínio do indivíduo pela indústria, pelo desenvolvimento científico. Então, diz assim, na primeira metade do século XX, a ideia de progresso também se transformou em objeto de análise de grupo de pesquisadores do Instituto Social vinculado à Universidade de Frankfurt. Então, é a ideia justamente de Adorno e Horkheimer. Tendo como referência a obra de Adorno e Horkheimer, é correto afirmar. Letra A. Por serem herdeiros do pensamento hegeliano, não são herdeiros do pensamento hegeliano, eles são herdeiros do pensamento marxista. Então, a gente já para aí, tá ok? Letra B. A despeito da Segunda Guerra, a finalidade do iluminismo de libertar os homens do medo, da magia, do mito e torná-los senhores autônomos e livres, mediante o uso da ciência e da técnica, foi atingido. Então, a Segunda Guerra Mundial, a finalidade do iluminismo está lá no século XVIII, então joga fora. Os tempos estão desalinhados. Então, os mecanismos de libertar o homem do medo, da magia e do mito. Essa ideia é do século XVIII. Durante a Segunda Guerra Mundial, as ideias do iluminismo já eram consideradas basicamente ultrapassadas e criticadas pela Escola de Frankfurt, criticadas pela Escola de Chicago, criticadas principalmente pelo positivismo de Augusto Comte. Então, joga fora a letra B. Letra C. Os autores propõem como alternativa as catástrofes da primeira metade do século XX, um novo entendimento da noção de progresso, tendo como referência o conceito de racionalidade comunicativa. Está tudo certo, tudo maravilhoso, exceto a parte da racionalidade comunicativa, que é posterior a essa época, tá ok? E não é Adorno e Horkheimer. A racionalidade comunicativa é Jürgen Habermas. Então, joga fora a letra D, letra C, já vamos letra D. Como demonstra a análise feita pelos autores no texto, o autor como produtor, o ideal de progresso consolidado na modernidade foi rompido com as guerras do século XX. Muito pelo contrário, após a Primeira Guerra Mundial, o progresso da produção industrial aumenta gradativamente. Como consequência da Segunda Guerra Mundial, também nós temos um auge da produção industrial em todo o mundo. Joga fora. Sobrou, então,
a letra E. Em obras como a Dialética do Esclarecimento, ou chamada Dialética do Iluminismo, os autores questionam a compreensão da noção de progresso, consolidado ao longo da trajetória da razão, por ela estar vinculada a um modelo de racionalidade de cunho instrumental. Então, correta a alternativa letra E. Só para você ter uma ideia a respeito do pensamento de Adorno e Horkheimer. Então, crítica à noção de progresso, crítica à ideia da razão como instrumento para a dominação da estrutura da produção industrial, certo? Então, nós temos essas ideias que estão ligadas diretamente a Adorno e Horkheimer. Aí, o seguinte, toda vez, ou a maior parte das vezes, onde cai a prova da Escola de Frankfurt, ou Adorno e Horkheimer, cai a respeito da crítica à indústria cultural. Então, o que seria a indústria cultural? Então, diz assim, segundo o pensamento pós-moderno, os homens produzem artefatos, mercadorias e bens culturais. A crítica desse pensamento da indústria cultural é que agora esses artefatos, esses produtos, esses bens culturais têm um único objetivo, que é o lucro. Então, são bens culturais, são produtos do sentimento, das formas de sociabilidade e das representações da realidade. Nós podemos falar música, nós podemos falar dança, nós podemos falar culinária, nós podemos falar vestiário, são chamados de bens culturais, que envolvem a sociedade, que envolve os determinados grupos que representam aquelas expressões sociais. São expressões do simbolismo e da visão de mundo dos homens, como o ser humano passa a encarar isso. A indústria cultural pega esses bens culturais e vai transformar esses bens culturais em bens de consumo, vai transformar esses bens culturais em mercadorias para poder obter lucro, como, por exemplo, todo ano, apesar desse ano nós passarmos um problema com a pandemia do Covid-19, mas todos os anos nós temos aqueles feitos, por exemplo, festa junina. Eu gostava muito da festa junina quando eu era estudante de ensino fundamental, de ensino médio. Eu praticamente não perdia uma festa junina na minha escola. Só que o que a gente fazia? Nós confeccionávamos nossa própria roupa. Hoje, para facilitar a situação, você vai numa loja, você escolhe a camisa, você escolhe o vestido, você escolhe a calça, a botina e tudo mais. Então, essa é a expressão máxima, que a indústria cultural se aproveita dessas criações para poder obter lucro dentro da sociedade. Ou seja, a indústria cultural e os chamados bens simbólicos. A ideia é justamente essa. Ó. A industrialização gerou um processo de urbanização e uma sociedade com manifestações e expressões diferentes. Para você ter uma ideia, na década de 30, durante o governo de Getúlio Vargas, tá, o Brasil possuía cerca de 80% da sua população no campo. Tá? Lá na década de 90, tá? Transição para o século 21, lá no final da década de 90, já eram aproximadamente 74% da população brasileira vivendo nas cidades. O último censo, se eu não me engano, publicado em 2010, mostra que a população urbana do Brasil já estava em 82%. Então, cria-se um novo padrão, uma nova forma. E a indústria cultural, ela está associada a esses mecanismos. Então, houve mudanças nos padrões de consumo, bens culturais, devido aos novos padrões de exigência. A revolução tecnológica mudou o mundo e a vida das pessoas, como, por exemplo, a máquina fotográfica, a invenção do telégrafo, o telefone, tá? O cinema, o rádio, a TV e, posteriormente, o
computador, que revolucionou a vida dos indivíduos dentro da sociedade. Como, por exemplo, hoje você tem um aparelho, um smartphone, ou você tem um iPhone, tá? Isso tudo você carrega aqui dentro, numa máquina fotográfica, uma máquina filmadora, você carrega um aparelho de telefone, você carrega um microcomputador dentro deste aparelho, você carrega tudo na palma da sua mão. Então, houve uma evolução da produção de bens de consumo, como, por exemplo, vocês estão vendo na projeção. A minha avó tinha um rádio desse, tá? Um motorrádio, tá? As televisões hoje da mais alta tecnologia, então as câmeras, filmadoras e tudo mais. Então, vejam esse da década de 90, ou seja, eram chamados dos chamado tijolão. Esse branquinho aqui e esse preto, eles eram chamados tijolão, que passou dentro de um processo de revolução tecnológica. No auge da criação deste aparelho de telefone, ele já era o auge da revolução tecnológica, até chegar no aparelho que nós temos hoje. Essa imagem já está defasada, porque esses aparelhos já são de qualidade superior a esses outros aparelhos. Isso quer dizer que a indústria cultural ela vai se adaptar e vai lançar novos padrões de objeto, novos padrões de consumo, para que os indivíduos possam estabelecer o seu consumo. Esse é o primeiro aparelho de telefonia celular móvel. Você andava com uma central telefônica com uma antena que você poderia captar o sinal. Então, esse é o primeiro aparelho de telefonia celular móvel, até surgir esses novos aparelhos de telefonia. Ou seja, a cultura passa a ser produzida em massa. A grande crítica de Adorno e Hockenheim a respeito da indústria cultural é a indústria de massa, manifestações culturais com fins comerciais a fim de serem consumidas. Cria-se um mercado de bens culturais. Hoje, nem tanto, mas há mais ou menos 20 anos atrás, quando um cantor lançava um disco novo, basicamente aqueles fãs daquele cantor, daquela dupla ou daquele grupo, acabavam indo comprar o CD que foi lançado. Ou se você, por exemplo, é fã do Harry Potter, você já leu todos os livros, você já viu todos os filmes, então gera uma expectativa dentro do sujeito, como, por exemplo, na década de 90, as sequências dos filmes, tá, que eram lançados, quando o indivíduo sabia que iria ser lançada uma sequência daquele filme, ele ficava todo ansioso esperando aquilo. E a indústria cultural lança produtos relacionados a este filme, a esta série ou a este personagem. Lança camisetas, lança bonés, lança broches e tudo mais, e os indivíduos acabam consumindo essa ideia fundamental da indústria cultural. Então, surge a indústria do lazer e do entretenimento. Se você colocar na ponta do lápis, existe muitos indivíduos que gastam mais com o lazer e o entretenimento do que com a educação e propriamente a saúde. A cultura passa a ser uma mercadoria de venda e compra. E, por favor, a indústria cultural vai se adaptar, vai criar condições para poder atrair o consumidor. Então, vejam algumas imagens, algumas expressões que a indústria cultural, na indústria do entretenimento, a indústria do lazer, cria para tentar atrair consumidores, tá? E olha só essa primeira projeção. A segunda projeção, não sei se vocês vão lembrar, tá? 007, O Espião que Me Amava, é o nome do filme. Então, 007, O Espigão que Me Amava, entende? Ocorre essa adaptação que a indústria cria. Ou você pode pegar mesmo as propagandas na televisão. A maioria da
as agências de publicidade que vão utilizar o entretenimento na propaganda acabam criando condições engraçadas, histórias engraçadas a respeito da propaganda. Deixa eu ver aqui. Isso, Caio. A famosa intertextualidade que a gente estuda nas condições da própria língua portuguesa é justamente essa adaptação. Ou a professora de arte vai falar uma releitura da obra, ou seja, os indivíduos passam a criar mecanismos que atraem os sujeitos. Eu duvido, tá? Eu duvido se você nunca riu de uma propaganda do Poço Ipiranga. Eu acredito que em algum momento você já sorriu a respeito de uma propaganda do Poço Ipiranga. Ou todos nós, querendo ou não, todos nós temos uma musiquinha, um jingle de propaganda que ficou gravado para a gente, como uma música de propaganda, uma cena de propaganda, uma piada que passa na propaganda. Eu duvido que vocês não tenham uma ideia centrada nessa situação. Como alguns anos atrás teve uma propaganda, não lembro se era da Renault, acho que era da Renault, tá? Onde o camarada atolava o carro e ele descia do carro bravo e cantava uma musiquinha. Pônei maldito, lá, 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 lá. Quando eu entrava em sala de aula, os alunos começaram a cantar o chamado. Isso, cara, muito obrigado, a Nissan. E os alunos começavam a cantar para mim, pônei maldito, eu não sabia do que se tratava, até que eu vi a propaganda e associei uma coisa com outra, certo? Então, vejam algumas das situações. Então, a propaganda é um mecanismo forte da chamada indústria cultural. Dá uma olhada nessa imagem, o antes e o depois. Então, a propaganda, ela tem que ser marcante, ela tem que deixar uma imagem para você. E a indústria cultural utiliza esse mecanismo de propaganda. É claro que, por favor, eu vou mostrar para vocês algumas propagandas que foram proibidas no Brasil, como esse exemplo, tá? Foi proibido no Brasil. Esse outro exemplo também foi proibido no Brasil. Eu até tirei da projeção uma propaganda da ONU, onde mostra o Michael Jackson na década de 70, todo moreno, todo negro, e o Michael Jackson na década de 90, todo branco e tudo mais. Então, ONU faz, ONU mostra. É uma forma de tentar dominar a ideia do consumidor, ou propriamente essa propaganda, tá? Você não precisa ter nada escrito, mas o Iveco, você à frente. A Iveco, ela é construtora de caminhões, de caminhonetes, de máquinas de tratores e até mesmo motos, tá? E isso faz com que prenda a atenção do consumidor. Agora, por favor, entenda essa propaganda. Para quem não sabe, Dom Diego Armando Maradona era viciado em entorpecente, ele era viciado em cocaína. Aí a Pepsi utilizou é complicado, cara. Por isso foi proibida no Brasil. A Pepsi utilizou, tá, essa condição dele e lançou fora do Brasil, porque no Brasil não foi aceito, tá? Faça como Maradona, abandone a Coca. E no pé da imagem a Pepsi, tá? Para quem conhece, o Dom Diego Armando Maradona, craque de futebol da seleção argentina, sabe que ele era viciado em cocaína. Então, abandone a Coca. Mas a Pepsi está falando da Coca-Cola refrigerante. Então, vem essas situações. Então, torna-se até engraçado, mas a indústria cultural utiliza esses mecanismos para manter uma certa dominação sobre os indivíduos, tá? A sequência da nossa... Opa, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ah, tá, parou tudo, tá? Ô, Oi. rapidinho, você não vai dar redação hoje?
Não, minha querida, hoje não, porque vocês têm prova essa semana. A professora me falou que dia 20 vocês teriam atividades para poder fazer. Acho que é segunda chamada ou alguma coisa assim, certo? Ah, tá, obrigada. Na verdade, já está na hora da gente encerrar, né? 10 minutinhos faltando para encerrar nossa aula, certo? Então, essa é a ideia. O restante da nossa projeção vai falar de Walter Benjamin e vai falar de Jürgen Habermas. Isso a gente vai deixar para a nossa próxima aula, para a gente poder terminar o capítulo 14. Então, na próxima aula, semana que vem, eu não sei se será presencial, eu não sei se será online ainda. Tá? Mas para a próxima aula a gente termina a questão a respeito da escola de Frankfurt. Vamos ver a crítica de Walter Benjamin, a questão da reprodutibilidade da obra de arte, ou seja, a partir da década de 50, 60, 70, começa a reprodução das obras de artes, como, por exemplo, se você quer ter uma obra de Leonardo da Vinci, você não tem dinheiro para comprar uma obra original de Leonardo da Vinci, você pode comprar uma imitação no centro da cidade de Campo Grande, que ele é impresso, ele é produzido mecanicamente pela indústria. E você pode ter, por exemplo, La Gioconda, você pode ter La Gioconda pregada na sua parede, com moldura e tudo mais, mas não é a obra de arte original. Então, Walter Benjamin vai falar a respeito dessa democratização da obra de arte, que, na verdade, não é uma estrutura bem democrática assim, ou seja, você acaba dominando a produção artística, você acaba dominando o mercado. E a gente precisa falar a respeito de Jürgen Habermas. Sou fã de Jürgen Habermas, onde ele fala da chamada razão comunicativa. Toda comunicação tem um compromisso com a verdade, seja ela de um agente público, seja ela de um agente particular. Como, por exemplo, eu sou professor de filosofia, sociologia e história. Para vocês, eu trabalho em introdução à filosofia. Então, tudo que eu falar a respeito da filosofia, tudo que eu colocar para vocês a respeito do pensamento filosófico, tem que ter um compromisso com a verdade. Eu não posso inventar teorias para o cara, eu não posso querer deturpar a ideia do indivíduo. É por isso que, quando o professor ele entra na sala de aula, ele começa a fazer uma análise fora do padrão estabelecido dentro do sistema educacional, como, por exemplo, eu sou professor de vocês, isso é óbvio, claro, não tem o que discutir. Mas, assim, se eu entro em sala de aula e começo a falar só de Marx, comunismo, socialismo, se eu começo a defender ideologias dentro da sala de aula, eu estou faltando com o meu compromisso. O meu compromisso é estabelecer a abordagem acerca dos conteúdos que você vai utilizar, tá? Na faculdade, que você vai utilizar na prova do vestibular. Então, é por isso que, raras as vezes, eu tento colocar o meu ponto de vista acerca de uma crítica, acerca de uma personalidade, acerca de um político. Então, Jürgen Habermas vai falar claramente dessa chamada razão comunicativa, que toda a comunicação tem uma essência ligada diretamente com a verdade. Então, tudo que você fala, tudo aquilo que você estabelece numa comunicação, num ambiente público como nós aqui, eu tenho que estar ligado a um compromisso com a verdade. Já pensou se eu falo de Adorno, Horkheimer, que eles estavam loucos da cabeça, que era tudo mentira, aquilo que eles falavam, chega na prova do vestibular que vocês vão prestar, chega na hora e cai tudo aquilo que eu contrapus ao pensamento de Adorno e Horkheimer. Então, essas são as ideias centradas diretamente ao pensamento a respeito da Escola de Frankfurt. Portanto, na nossa próxima aula, a gente encerra a Escola de Frankfurt com Walter Benjamin e com Jürgen Habermas, apesar de que Walter Benjamin não está explícito no nosso livro-texto, mas nós temos que falar uma palavrinha a respeito de Walter Benjamin,
Benjamin rapidinho, depois a gente entra em Jürgen Habermas, certo? Eu quero agradecer de coração a presença de todos vocês na nossa aula, tá ok? Não se esqueçam, o próximo aulão de interdisciplinar vai falar a respeito de história do Mato Grosso do Sul. Um beijo carinhoso para todos vocês, um abraço e estamos aguardando o nosso retorno, tá, presencial. Um beijo carinhoso, um abraço para vocês. Tchau, tchau.